E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o inabalável mestre do terror, a nossa figura central, o rosto mais importante deste canal. Mais importante até do que o meu, porque é o único rosto que sempre aparece por aqui. E a gente veio aqui trazer mais um vídeo para vocês, no qual a gente quer falar de outra ediçãozinha em formatinho que marcou a minha trajetória como leitor. Nem sempre essas edições marcantes são marcantes pelos melhores motivos. Será que essa é pelos melhores motivos? Vamos saber agora, porque a gente vai falar do grandes heróis Marvel, dedinho, do grandes heróis Marvels Homem-Aranha versus Vingadores. É uma edição de 1994, tá aqui ó, se o foco permitir, mas é de 1994, que eu comprei em banca na época. Isso, veja só, 94, que saudade, uma época em que você ainda comprava edições em banca e que eu tenho desde lá. Eu comprei essa edição por duas razões. Uma é por ser uma grandes heróis Marvel. Eu sempre tive um carinho por essa publicação. Eu achava, tipo, grandes heróis Marvel. Pra mim só podia significar que tinha as melhores histórias. Embora nem sempre tenha sido assim, mas aquilo já, né, me atraía demais. E porque, caramba, olha essa capa, Homem-Aranha versus Vingadores. É claro que eu fiquei imaginando o que tinha levado a esse confronto, como eles tinham se saído, né, como o grupo do Homem-Aranha havia se saído, porque eu lembro que desde o momento em que eu vi em banca, uma coisa já me chamou a atenção, que eu acho que chama a atenção de qualquer um, mesmo os menos atentos. A disparidade de poderes dos dois grupos aqui apresentados é gigante, né, cara? Nós temos na capa, claro, não estão todos os membros envolvidos na história na capa, mas nós temos na capa o Homem-Aranha, o Homem-Areia, o Puma e o Gatuno. E eles estão indo se enfrentar, né, entrar em combate com nada mais, nada menos do que o Capitão América, o Thor, a Mulher Hulk e a Cersei. Cara, tipo, o Thor sozinho já era o cara pra meter porrada nessa galera toda do Homem-Aranha, mesmo considerando que o Homem-Areia aqui até que é um sujeito com um poder considerável. Mas mesmo assim, né, já... Então, essa disparidade já me fez pensar o que deu aí, né? Como que o Homem-Aranha se saiu? A história é uma historinha bem, como é que eu vou dizer? É bem dinâmica, é bem uma história bem rapidinha, não tem muito... Não tem enrolação, a gente já praticamente cai direto na situação. O Homem-Aranha está andando pela cidade e se depara com a Mulher Hulk ajustando uma antena de TV. Nada mais absurdo que isso. Ela fala que precisa da ajuda dele, eles vão até um galpão abandonado, levantam uma placa gigante. O Homem-Aranha entra dentro e a Mulher Hulk supostamente larga aquela placa e o prende lá. O que o Homem-Aranha faz? O Homem-Aranha consegue se livrar da placa depois, né? E fica, é claro, putaço e quer sair na porrada com a Mulher Hulk. E daí começam os confrontos, porque há um mal entendido, a Mulher Hulk nega que tenha feito qualquer coisa, o Homem-Aranha diz que ela só pode estar mentindo. O resumo da questão é que esse cara aqui, né, como é que é o nome desse cara mesmo? Esqueci agora, o Fantasma, né? Ele é o
fantasma espacial, fantasma escarlate, sei lá como é que é o nome desse cara, porque eu não reli essa história para fazer o vídeo, tá, pessoal? Eu só quis refazer, eu só sei que ele tomou o lugar da Mulher Hulk para levar esse confronto. O Homem-Aranha sente que precisa de ajuda para lidar com os Vingadores e chama os amiguinhos dele, que incluem o Gatuno, o Puma, né, o Rocket Racer, que é um cara que depois caiu em desuso total, e o Homem-Areia. E aí ele explica para os caras que o que ele quer é que eles ajudem ele a desvendar esse mistério e que provavelmente eles vão ter que enfrentar os Vingadores, e que os caras se apavoram, obviamente, com toda a razão. Nessa época a Mary Jane estava meio que dando uma de talarica, estava meio que passando o Peter Parker para trás aí, né? Uma Mary Jane que o Buscema, né? O nosso querido aqui, ó, Saul Buscema, autor da capa e dos desenhos aqui, desenhava a Mary Jane meio mais cheinha, né? Mais gordinha, ó. E o bagulho tava ficando louco aqui, o nosso querido Homem-Aranha tava usando uma peruca de touro. Ou pelo menos estava perto disso. O confronto se segue, então sabe aquela velha história? Primeiro os personagens são antagonistas, eles se enfrentam, descem o cacete uns nos outros, depois eles ficam amiguinhos e passam a agir junto, né? É o que acontece na maior parte desse tipo de história, e é o que acontece aqui. Não poderia se esperar que fosse diferente, não daria para ser diferente. O grande confronto final entre eles está prestes a acontecer, e o nosso querido Fantasma toma o lugar do Homem-Aranha para mais uma vez precipitar o confronto entre eles. Mas dessa vez dá errado, porque o Puma acaba pegando ele, e aí eles descobrem que ele está por trás disso. E o que fica por aqui nessa história depois é um mistério, mas afinal de contas, se o Fantasma era só um títere, se ele era só um peão sendo usado para provocar essa situação, por que essa situação estava sendo provocada e quem era o verdadeiro líder, o verdadeiro cara que bolou todo esse confronto, que levou a todo esse confronto. E sabemos que o Homem-Aranha sabe quem é, que o Homem-Aranha descobriu quem é, num lance meio detetivesco assim. Enfim, esse é um resumo da história, já dei muitos detalhes, mas não estou revelando aqui quem era o cara, passei bastante rápido, porque é o tipo de história que já mostrava mais ou menos um certo declínio das ideias de super-heróis da época, né, dos personagens de super-heróis. Os anos 90 começavam a afundar nisso. É uma história bem feijãozinho com arroz. Não é ruim, mas também não é maravilhosa. Como já era de se esperar, isso já era esperado. O confronto em si do Homem-Aranha com os Vingadores basicamente não acontece, é umas troquinhas de sopapo. E se fosse acontecer de verdade, é como eu falei, me desculpem, mas a menos que o roteirista resolvesse usar seus poderes divinos de roteirista para criar algumas coisas muito, muito malucas para conseguir fazer com que seja diferente, a disparidade de poderes entre o grupo dos Vingadores e os aliados do Homem-Aranha era gritante demais. O que me chamou a atenção nessa época, quando eu adquiri essa revista, é, como eu disse, o confronto em si. A história foi
divertida, não foi uma história ruim. Eu gostei de ler, mas o confronto em si era interessante. E algumas coisas que na época eu não acompanhava e fiquei sabendo, como a Mary Jane aí dando uma de talarica, o tal do fantasma, que era um personagem que eu não conhecia, ou a verdadeira mente por trás do plano sinistro, que no fim não nem era tão sinistro assim, que se desenrolava na história e levou ao confronto, que também é um personagem que eu não conhecia. Os desenhos são bem competentes. Sal Buscema é sempre um excelente desenhista. Eu não lembro de ter visto em lugar nenhum na revista tipo uma página, alguma coisa do Sal Buscema que eu pudesse condenar ele, dizer assim, o desenho do cara não tá legal. Ele é um cara sempre muito competente, ele é um cara que sempre teve um traço muito legal. O argumento é do Jerry Conwell, até não fiz esse comentário, a arte do Buscema, o argumento do Jerry Conwell. O argumento também é legal, meio amalucado quando você para pensar nas razões para que tudo isso aconteceu. Fica claro que era meio que uma desculpa para pôr em rota de colisão os Vingadores e o Homem-Aranha, e que o Homem-Aranha precisava de uns aliados aí, e esses foram os aliados que ele arranjou. Uma história que já demonstrava, na minha opinião, uma certa queda, um começo de queda de qualidade no que se tinha dos personagens, dos super-heróis dos anos 90, mas que ainda se salvava, ainda era bom. Ainda era uma boa história, era um feijãozinho com arroz. E nós temos então, para encher linguiça literalmente, uma história com o argumento do Charlie Fish, desenhos do Mark Bagley, que é uma história do Bar Sem Nome, aquele bar de vilões da Marvel, onde os vilões se reuniam. E o que acontece lá é um quebra-pau. Aqui eu vou dar spoiler total, porque o Homem Impossível estava lá e assumiu a forma de alguns vilões e criou uma confusão enorme. O tipo de história que realmente não me agrada, e eu me lembro que até hoje só duas coisas me chamaram muita atenção nessa história. Primeiro é esse personagem aqui, o tal do Angar, que é um gritador, tipo o Banshee, e que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sei se ele aparece só nessa história, se ele foi criado para alguma outra coisa, não o conheço. E o final, quando o Homem Impossível literalmente sai imitando o Super-Homem, se transforma no Super-Homem verde aqui, numa óbvia tiração de sarro, uma óbvia referência ao personagem da DC. São as coisas que me chamaram a atenção nessa história. Eu tenho um certo carinho por essa revista porque eu considero ela uma das poucas coisas nessa linha ainda salváveis da década de 90. A maior parte das coisas da década de 90 eu me mantinha afastado, mas Homem-Aranha vs Vingadores ainda é uma história gostosinha de ler. E histórias gostosinhas de ler nos estéreis anos 90 tem que ser celebradas. Se você gostou desse vídeo, likezinho aí pra mim e para o nosso querido mestre do terror. Adivinha? Fomos!